Fala galera, bem-vindos a mais um Inovecast aqui diretamente da 7 Expo 2024. Dessa vez com uma presença ilustre, um cara hiper concorrido aqui do mercado nacional, que é o Vinícius Caetano. Vinícius, você trabalha no SBT há quantos anos já? Boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Esse ano eu completei 15 anos. 15 anos de SBT e hoje você praticamente é o Head de Tecnologia, né? Isso, na verdade a minha função eu sou supervisor técnico e operações de toda a parte de teledramaturgia da emissora e faço todos os eventos, feiras, BGS, CCXP. Então, tudo que o SBT está entrando no mercado audiovisual, tudo que a gente está entrando nesse mundo de games, lançamento do Mais SBT agora, parte de produção virtual, aí isso a gente executa e aí eu tô à frente dessa parte de tecnologia. Bacana. Então, o Vinícius, na verdade, a gente se conheceu, eu acho que da época que... Eu gosto desse microfone que tá... A gente se conheceu, acho que na época que eu tava na Canon, e aí ele começou a trocar figurinhas, e o Vinícius é um cara que gosta muito de tecnologia, muito de ótica também, então a gente acaba batendo bastante papo. E recentemente a gente fez um teste com as Nice Athena Prime. Me fala um pouco o que você achou, a vivência, o que o pessoal achou também das lentes, que eu acho que é interessante o pessoal ver que apesar de ser um jogo baixo custo para o mercado, é um jogo que está ganhando no gosto também de televisão e cinema, tá? Então, acho que você pode desenvolver um pouco desse aspecto com o público, né, para eles entenderem aonde a Nice se encontra nesse momento. Já fazem 2 anos que a gente está buscando um setup de lentes fixas para atender principalmente a parte da novela, porque hoje a gente trabalha com câmera Sony f5.5 e todas lentes pesadas, tudo lente pesada. Então 20-120, 25-300 Fuji, aí a gente tem um jogo de lente fixa da Arri, só que, por exemplo, uma 12mm hoje chega a pesar 5, 6 quilos. E aí cada vez mais a gente vai para certos sets, viagens que a gente precisa ter menos peso e mais movimento. E com isso, até para o nosso operador mesmo, ou para certos tipos de cenas, a gente precisa, quanto mais leve, melhor. E aí, eu conheci a Nise na Semana ABC, no stand da Inove. A gente marcou os testes e foi algo surpreendente. Todo mundo se surpreendeu, com principalmente o peso, o custo, porque a gente já vem há alguns anos aí usando outras lentes, colocando outras lentes de todas as marcas. Então, a GNE, Arri, Cooke, Canon, todos os tipos, e principalmente o que chamou a atenção nossa, tanto da nossa parte de operações, de engenharia e até direção de fotografia, é o look dela, o legal do anel de foco dela, que é 300 graus, então a gente consegue atingir todos os campos que a gente quer, a abertura, que hoje o que a gente tem, nosso maior problema é luz, então a maioria das lentes que a gente tem são lentes escuras, então são lentes 2.9 para cima, e o que ela entrega. Então hoje, normalmente a gente sai pra rua quando é um setup pequeno, a gente sai com uma FX3, uma FX6, e aí a câmera fica com 3 quilos, 4 quilos, um setup completo, né? Com monitor, viewfinder, e com a lente, matebox e tudo. E foi algo surpreendente. E eu repito, principalmente o custo, que quem acha que por ser uma lente com baixo custo, ela não te entrega o que uma lente de grande renome, antiga, ela te entrega tudo isso e muito mais. E outra coisa, e tudo dela, metabones dela, matebox dela, filtros dela, os filtros são sensacionais que a gente testou. E eu falo, usem, marquem um teste e vocês vão se surpreender e vocês vão querer comprar. O que eu estava falando com o Marçal hoje. A gente está vendo de comprar para o SBT e eu estou vendo de comprar um kit pessoal só para sair para fazer estilo e fazer uns vídeos por aí. Quando eu falo que o cara é empolgado com tecnologia, não é pouco. Vocês podem ver que ele deu um descritivo técnico das lentes perfeito. E eu gosto muito das Nice. Eu vim, né? Eu conheci as Nice logo na sequência de ter usado as Cooke SP3. E aí quando eu usei as Cooke SP3, eu falei, pô, essas lentes são incríveis, eu quero ter um set. Aí eu conheci as Nice e eu falei, pô, essas lentes são incríveis, eu acho que eu não preciso dessas SP3. Não que as SP3 sejam ruins, mas é o que você falou. A diferença de custo, o preço entre elas, é muito grande. A gente tá falando ali com
o custo da lente das SP3, você compra 3 sets de Nice com 8 lentes. E eu acho que parece até um pouco besta, assim, mas são 8 lentes contra 5 lentes, né? Só isso já dita muita coisa que a gente fala de versatilidade para situações que você tem. Mas um ponto que você tocou que é bem interessante é o lance da F5.5, que de certa forma a gente fala, né, que é uma câmera que é bem estabelecida no mercado de broadcast, mas é uma câmera que o pessoal não vê mais tanto, tipo, pô, não é uma câmera nova. Vocês estão procurando já demandas para substituição da F5.5? A gente sabe que tem outras emissoras que foram para o caminho da Venice, mantiveram a própria Sony, outras estão estudando outras opções. Mas como vocês, o SBT, vê isso, né? Como que vocês estão querendo estudar uma possível troca das F5.5? Só retomar um pouquinho de antes, e uma coisa que eu falo sobre as Nises, né? Cara, elas são todas full frame. A F5.5 é Super 35. Então, a gente usa essas lentes num sensor Super 35. Ela não deixa nada perder. Zero aberração cromática. E aquele look vintage, aquela coisa bonita, você tem na Nice. Então, é algo que eu falo. Só quem conhece, só quem testa, vai conseguir ter essa real, essa noção do quanto esse produto entrega bem. E aí, voltando a essa questão, hoje, se você for pegar as novelas da Globo, né, a parte de teledramaturgia, eles gravavam com F5.5, essas câmeras elas foram jogadas para os programas da linha de show. Então, antes você tinha Faustão, o Altas Horas, o Serginho, é feito com essas câmeras com F5.5, com as lentes que a gente tem hoje, com as 20-120, com as 25-300, tudo na versão servo. Para o SBT, relativamente essas câmeras F5.5 são novas para o SBT, por mais que elas não estejam mais no mercado, já são câmeras descontinuadas no mercado, mas para o SBT são câmeras novas, porque a gente comprou elas no final de 2019, né, em 2019, logo entrou a pandemia, então eu tenho câmera lá que não tem 300 horas de uso, tenho câmera lá com 250, tenho câmera já com 2.000 horas. Mas assim, são câmeras e a gente pensa em trocar, mas a gente tem outras prioridades na frente, mas a gente faz vários estudos. Então a gente trocou agora um parque de iluminação. Então o estúdio 6 e o estúdio 7 e 8 da novela e a externa, a gente está com praticamente todos os refletores de LED. Então a gente comprou Fresnéis de LED, a gente investiu em painéis de LED, estamos investindo em acessórios, em lentes, então coisas que nos ajudem no dia a dia a fazer uma gravação mais segura, mais confortável e cada vez mais bonita. Então, entregar para o produto final, para o cliente final, essa questão. Por mais que a pessoa em casa, que vai assistir no YouTube, está assistindo na TV, ela não tenha essa real dimensão e ela não consiga pegar a qualidade que a gente grava, mas a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. E o ano passado a gente testou, esse ano a gente ainda está testando. Quem sabe o ano que vem a gente não consiga trocar e essas câmeras vão para outro setor, vão para o jornalismo ou até mesmo para um produto específico, até para os realities que a gente faz, para um bake-off, para uma mulher que manda, em Circo do Tiru, entre outros. Eu acho o SBT um parque tecnológico incrível dentro do audiovisual, porque vocês são muito abertos às novas tecnologias. A gente sabe que tem outras emissoras que são um pouco mais, digamos, conservadoras nesse aspecto, e o SBT sempre foi muito aberto a testar coisas novas. Então eu acho isso incrível. E aí eu acho que você pode falar um pouquinho sobre como é isso, né? Essas demandas que vocês recebem aí de testes, como que vem internamente, por exemplo, é um diretor de um programa que pede uma câmera nova, uma lente nova, demanda de tecnologia mesmo que vai ficando defasado e vocês precisam trocar. Como que funciona isso lá dentro? Nós temos dois meios. O primeiro é a equipe de engenharia, operações e projetos. Então, por exemplo, eu falo, no meu caso, eu frequento de 8 a 10 feiras anual. Então, por ano eu tento visitar todas as feiras possíveis que existem no mercado de tecnologia. Então, desde a NAB,
7, Semana BC, esse ano eu fui na Church, que eu nunca tinha ido, foi a primeira vez, me surpreendi, porque é uma feira assim que eu não sabia que ela tinha aquele tamanho todo, e cara, é uma nave das igrejas, então você tem de tudo, desde mesa analógica até o mais top digital, que inclusive a Stage Tech, que são todas as nossas mesas hoje de PGM e monitor, estava presente na feira. E então assim, a gente tenta estar de olho em tudo que lança. Muitas vezes a gente fala que a gente quer testar para ver realmente, não necessariamente tudo que a gente testa a gente compra, mas a gente tem uma noção do que tem no mercado e o que tá para ver. E eu falo que a relação hoje SBT com todos os fornecedores, com todas as marcas, é muito importante isso e as portas estão sempre abertas para nós. Então eu falo assim, hoje a gente tem uma parceria muito forte com a Canon, com a Sony, com a Panasonic. As nossas câmeras de externa agora, a gente acabou de pegar mais de 20 camcorders com a Panasonic. Nosso parque de PTZs, tanto para o nosso cenário virtual, para hoje que é o nosso Estúdio 5, as afiliadas, regionais, Rio de Janeiro, a gente comprou mais de 20 PTZs da Canon, a C500. Então a gente tenta ver o que a gente precisa, o que vai ajudar a gente a melhorar e a subir cada vez mais, e a gente vai fechando e fazendo essas parcerias. E tem a parte específica também de um diretor que, por exemplo, amanhã vem o pessoal do digital, do Mais SBT e alguns diretores de programas da Lente Show. Então, às vezes, o cara vem aqui, ele se interessa por uma câmera ou, por exemplo, até um movimento mesmo. Já teve diretor lá que falou assim, pô, a gente não conseguia colocar uma Spider Canon dentro do estúdio. Ó, a Spider Canon não dá, mas o ano passado a gente colocou a Spider dentro, aquela Spider em linha reta, né, dentro do Teleton. Cara, ficou incrível. Então, assim, hoje, por isso que são várias possibilidades. Então, além dos programas de grade, a gente tem Teleton, que são mais de 48 horas hoje de programação ao vivo. A gente utiliza aí de 9 a 10 câmeras no Teleton. Então, desde as câmeras fixas, Camate, Steady, Spider, Ronin, tudo que você possa imaginar. Minha Mulher que Manda, que hoje são mais de 12 câmeras, PTZs, tudo gravando independente, e aí depois eles fazem esse multicam e eles editam. Aí você tem o Bake Off, que é hoje um dos maiores sucessos aí, uma parceria SBT, Discovery, Home Health, e isso é legal, porque eu falo, a TV, o conceito da TV já foi criado há muito tempo. Então a gente tenta inovar dentro desse produto. E o legal é quando o diretor faz a gente se mexer, faz a gente se movimentar. Então, às vezes vai ter um programa igual Minha Mulher que Manda, os maridos ficam dentro do estúdio, as mulheres ficam numa cabine. Então, se você for pensar, são mais de 80 canais de áudio que você tem que fazer. A mandada do áudio do cara para a pessoa na cabine, a mandada da pessoa da cabine para o cara, para o ear do cara, não pode vazar no PA, são 3 a 4 grupos ali que cada um tem que estar falando individual, o apresentador fala com os 4, mas quem está dentro não pode ouvir, tem hora que a mulher não quer mais, tem hora que o marido não quer mais ouvir a mulher, aí ele aperta um botão e aquilo tem que mutar o áudio da mulher já no ear do cara e no PA. Então assim, cada vez mais a gente se mexe, se movimenta, entrega um produto final bonito e assim, que todos gostam. Então é isso que é bacana. Eu falo que é a engenharia e a operações sempre se movimentando e a direção trazendo novidades. Esse ano, eu não posso falar ainda, mas por exemplo, o Teleton desse ano vai ser algo diferente dos outros anos. Esse ano são mais de 1000 placas de painel de LED dentro do estúdio, praticamente 300 graus de painel de LED, de placas de painel de LED, e um grid totalmente diferente, como nunca visto antes na TV brasileira. Então, posso esperar para ver. Isso vai ser bacana. A gente vai começar às 10 da noite na sexta-feira e encerra à meia-noite do sábado. Incrível. Mal posso esperar, porque, como eu disse, o SBT é um dos parques mais abertos a tecnologias novas. Vinícius, queria aproveitar e agradecer pela sua presença. Convite de última hora, eu não sabia quando você viria para a feira, porque, como eu disse, você é muito concorrido. Mas muito obrigado pela presença aqui, pela visita ao stand. E a gente fica para uma próxima. Amanhã a gente ainda está
aqui na Site Expo 2024 para o último dia da feira. Valeu, gente. Obrigado.